Olá, tudo bem? Sintomas como falta de atenção, inquietação e impulsividade podem indicar um transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. E para entender sobre o TDAH e outros transtornos, o De Bem com Você de hoje recebe o psiquiatra Galiano Brazuna. Tudo bem, doutor Galiano? Tudo bem, Gisele, obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Doutor, para a gente entender o que é, como identificar o TDAH? Ok. Então, o TDAH ele é um transtorno que já se apresenta desde a infância, embora, a gente vai conversar, às vezes o diagnóstico, algumas pessoas só acabam fazendo só na idade adulta. Mas ele é marcado por exemplo, a partir dos 7 anos, quando você percebe que uma criança começa a ter dificuldades na escola, e daí os professores começam a falar assim, ele não para sentado na carteira, ele não presta atenção na aula, não copia as tarefas, não leva a tarefa para casa. Quer dizer, é caracterizado por essa questão de uma hiperatividade, ou seja, dificuldade de ficar parado, dificuldade de controlar os impulsos e uma dificuldade de focar, prestar atenção. E como esse transtorno influencia o dia a dia das pessoas? Então, no caso das crianças, né, a dificuldade de se concentrar, a dificuldade de prestar atenção leva a problemas na questão escolar, normalmente. Até na alfabetização mesmo, eu imagino, né? Até na alfabetização, isso. Não é pouco comum, né, mães irem ao consultório com essa queixa, né? Que é apontado pelos professores, falam assim, olha, a criança não está aprendendo direito e ela é muito dispersa, a gente está ensinando, ela fica ou conversando com os amigos ou distraída com outras coisas, desenhando. Tem dificuldade para ficar com foco ali, para criar um foco? Exatamente. E a grande questão é que às vezes as pessoas confundem isso com preguiça ou falta de disciplina, né? Então essa diferenciação é muito importante de fazer, porque a criança normalmente tem falta de foco, mas não é só para a escola, ela tem falta de foco também, às vezes. Em todas as áreas. Para se organizar, né? Para bagunça no quarto, ou até mesmo, por exemplo, sai e esquece moletom nos lugares, sabe? Esquece de levar a mochila para aula. Ou e às vezes essa criança ela pode ser repreendida pelos pais. Presta atenção, e na verdade precisa tratar, né? E não reprimir ali. Esse é o limite, né? Entre você tem que estimular a questão da organização, de ter disciplina, mas há uma certa questão quantitativa de atenção que ela é derivada, dada mais por esse problema do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Entendi. Bom, e o TDAH pode atingir qualquer idade, inclusive a fase adulta. E a repórter Isabela Cunha foi entender um pouco mais sobre esse assunto. Agora eu te convido para a gente assistir uma reportagem. Vamos lá? Há 3 meses, esta psicóloga descobriu que tem TDAH, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. O diagnóstico ocorreu depois que um parente desconfiou de algumas atitudes dela durante o jantar em família. Na verdade, não fui eu que desconfiei, quem desconfiou foi a minha nora. A gente estava um dia num restaurante e ela estava reclamando de algumas coisas que meu filho faz. E eu olhei para ela e falei assim, nossa, Madu, mas o João Pedro é igualzinho a mim. E ela olhou para mim e falou assim, tia, mas será que você tem TDAH? Porque ele tem uma suspeita, né? Eu falei, olha, nunca diagnosticaram, mas tá aí uma boa pergunta. Mas não foi fácil chegar ao diagnóstico e receber a notícia, menos ainda. Assim, para mim foi até um pouco chocante, vamos pensar assim, né? Por N motivos, por eu ser psicóloga e como que eu não tinha desconfiado disso até então. E eu lembro que eu chorei muito porque passou um filme na minha cabeça naquele momento, né? Porque eu descobri agora em dezembro com 44 anos. Eu chorei bastante e eu lembro dele me perguntando se eu não queria aceitar o diagnóstico. Eu falei pra ele que a questão não era essa, mas realmente porque estava passando um filme na minha cabeça, né? Porque eu passei uma vida inteira ouvindo dos meus pais, principalmente, né? A tua irmã é inteligente, você não. Então a autoestima, ela vai lá pra baixo, porque você não acredita em você, você não confia em você. Então eu repetia a 8ª série, tudo isso provavelmente por conta de um TDAH não diagnosticado. Então, foi libertador para mim também naquele momento, né? Receber o diagnóstico me fez entender muitos dos meus comportamentos, né? E o caso da Rafaela é um alerta. Assim como a psicóloga, muitas outras pessoas chegam a conviver com o transtorno e não sabem. E o problema no adulto, quando não diagnosticado, pode causar muitos prejuízos, entre eles pessoais, profissionais e até mesmo causar um nível de sofrimento para a pessoa. Caso você ou um familiar perceba algo diferente, vale procurar uma ajuda profissional.
O tratamento ele é tanto medicamentoso quanto terapêutico, então eu tenho que fazer o acompanhamento, eu já fazia na verdade, faço terapia há muitos anos e a terapia ajuda a gente a se organizar, né? Agora eu não estou falando como psicóloga, eu estou falando como uma pessoa leiga, né? Porque já fui questionada, inclusive, mas você é psicóloga, como é que você precisa de ajuda? Gente, todo mundo precisa, né? Porque não é porque eu consigo fazer alguém se organizar, que significa que eu vou fazer isso comigo também. Então, eu também preciso dessa ajuda. Então, assim, o conselho que eu dou é procure ajuda especializada. Com o diagnóstico, a Rafaela leva uma vida com mais qualidade. Percebemos na reportagem também como é importante a família ficar atenta aos indícios do TDAH. No caso dela foi a nora, né? Doutor, é muito comum perceber esse transtorno na fase adulta? Isso acontece com bastante frequência? Gisele, esse diagnóstico, até alguns anos atrás, uns 10 anos atrás, né, ele não era tido com muita ênfase, né? Olhava para isso, mas ia mais para a linha assim, vamos apenas treinar a questão da disciplina, vamos apenas ensinar técnicas para ela se organizar melhor, né? E depois o tratamento foi se aperfeiçoando. Então, muitas pessoas desse tempo lá atrás passaram sem ter o diagnóstico correto. E então você acaba pegando esse diagnóstico na idade adulta, mas elas já tinham isso desde criança. Não existe um TDAH, né, assim, que começou na idade adulta, né? Se a pessoa sente um prejuízo de memória, de foco e concentração na idade adulta, daí tem que ser investigado outras coisas. Às vezes depressão, ansiedade também podem causar isso. Mas o TDAH no adulto, ele começa na infância, só que ele passa, como bem a psicóloga, né, disse, ele passa desapercebido, né, e ganha outras etiquetas, né, como preguiçosa ou não inteligente. Comparações, né? Ela falou que os pais comparavam ela com a irmã em casa. E os prejuízos para o adulto, né, quando descobre nessa fase? Alguns ela já falou ali, né, mas... Os prejuízos são assim, infelizmente, né, a pessoa... Uma coisa assim, não tem nada a ver com inteligência, né? Então, existe a inteligência que anda em paralelo com a questão do foco. Então, às vezes a pessoa é bem inteligente e o foco, ele fica abaixo. Então, ela não consegue chegar no potencial dela, entende? Então, o que vai ser? Ela é capaz de levar uma carreira profissional de êxito, só que ela poderia ter sido mais fácil, né? Então, assim, ela tira boas notas, mas ela tem que estudar o dobro do tempo que outras pessoas têm que estudar. Sim. Né? E ela, às vezes, por exemplo, se confunde em um processo de organização, normalmente. Então, por exemplo, organização com o tempo, planejamento, essas coisas normalmente trazem prejuízos. Então, no trabalho pode aparecer isso, então ela poderia ter prejuízos no trabalho. Infelizmente, a gente vê também quando não é informado a família, Sim, cria problemas no relacionamento, né? Porque fala assim, nossa, você é muito desligado, você não liga para isso, né? É visto como um desleixo, e quando na verdade não é essa a questão, né? entendi. E a gente observou ali na reportagem também várias anotações, né? Tem algumas dicas que a gente pode passar para as pessoas que estão em casa agora, adultos ou crianças, até para os familiares, porque eu acredito que aquelas anotações no calendário, né? Você vê que ela está sempre com um bloquinho do lado, pode ajudar bastante. Pode. Todo mundo, né? Não só as pessoas que têm o TDAH, né? Exato, todo mundo em geral. Todo mundo precisa, né, de um sistema para se organizar, para gerenciar as tarefas do dia. Então, existem métodos, né? Um dos métodos que eu vou falar chama GTD, que é um método que as pessoas gostam. Outro também chama Pomodoro. Isso daí dá para encontrar facilmente na internet. E são formas de você aprender a se organizar. Você vê todas as tarefas que você tem, né? Anota numa lista. Sim. E depois você escolhe quais você vai priorizar. E existe uma técnica para fazer isso. Então, isso ajuda você a ser mais produtivo. Entendi. E para o TDAH é mais importante ainda, né? Sim. Porque a questão de conseguir dar conta das coisas, dos afazeres de se programar, é o grande desafio. Ótimo, aí ó, Pomodoro e qualquer outra? GTD. GTD. Então, a gente conversa um pouquinho mais sobre elas na volta do intervalo. Tá bom. Bom, na volta do intervalo a gente vai entender também como os familiares e a comunidade escolar podem facilitar o dia a dia das pessoas que têm o TDAH. A gente volta já já. Fica aí.
Estamos de volta e o convidado do De Bem com Você de hoje é o psiquiatra Galiano Brazuna, para falar sobre o TDAH e outros transtornos. Lembrando que dias antes da entrevista aqui no estúdio, nós sempre deixamos ali no nosso Instagram uma caixinha para você deixar sua pergunta ou alguma sugestão de tema. Basta mirar o seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui no cantinho da sua TV. Doutor, antes do intervalo, nós começamos a falar sobre os familiares, né? A comunidade escolar e os familiares. Como que eles podem facilitar a vida das pessoas adulto ou crianças que têm, né, na verdade, o TDAH? Ótima pergunta, Gisele. Então, os familiares de crianças, né? Uma vez que eles percebam, né, que tem esse diagnóstico do TDAH, é importante ver que eles vão precisar de apoio, né? Então, os pais precisam estudar junto, né, as técnicas para conseguir ajudar a criança a se organizar. Sim. Então, desde as técnicas de, por exemplo, como organizar o material escolar, como se preparar com antecedência para as coisas. Sim. A antecedência é muito importante para eles, né? A antecedência é bem importante, né? Porque, por exemplo, se ele deixa para organizar o material de escola, logo antes de sair para a escola, a chance dele esquecer é muito grande. Ele precisa ensinar também essa questão de planejamento, né? Por exemplo, se vai sair para a escola às 8, ele tem que... e leva meia hora para chegar, né? Quer dizer, o quanto mais os pais conseguirem trazer essas noções de tempo, ajuda bastante a criança. E precisam também dar um apoio na parte escolar, quer dizer, é a criança que vai precisar, pelo menos por um tempo, de ter assim, alguém sentado junto para estudar. Para fazer as tarefas. Porque ela sozinha ela tem uma tendência grande de se dispersar, então precisa ter alguém junto para ficar conseguindo ajudá-la a manter o foco nas tarefas, senão ela vai ter um risco de desempenho escolar muito grande, né? É. E até mesmo criar essa rotina de perguntar todos os dias, né? Trouxe tarefa? Tem lição? Vamos olhar o seu caderno, revisar, de repente, a atividade que foi... né, feita na escola. Agora, e o adulto? Porque aí o adulto não tem o pai ali do lado para ficar ajudando com as tarefas escolares, né? Como que o adulto... Agora, a dica para o adulto. Tá. Então, o adulto, por exemplo, a esposa, né, ou o marido, primeiro tem que entender que existe o diagnóstico e entender que parte do processo de desatenção se deve a esse problema, né? Para evitarem discussões. Sim. Além disso, às vezes não é pouco comum, dependendo da atividade, a pessoa precisar de um apoio, mesmo fazendo o tratamento certinho, precisar um apoio de tempos em tempos para se organizar. Daí, às vezes, pode recorrer ao parceiro, né? Ou algum profissional. Então, assim, tem gente que precisa ter, às vezes, uma secretária, ou precisa ter sentar com alguém de tempos em tempos para planejar como é que está indo os projetos, né? Porque com o passar do tempo, as linhas de projetos, as linhas de planos começam a se dissipar um pouco e a pessoa precisa ter uma retomada. Então, os familiares podem ajudar nesse sentido. Nesse sentido, revisar ali as atividades que ainda estão pendentes, né? Ótimo. Bom, e nós preparamos algumas telas com sintomas mais comuns do TDAH no adulto. E aí, vamos colocar aqui, por favor, Matheus, para a gente conversar. Vamos lá, os sintomas mais comuns, né? Dificuldade de concentração, desorganização, que a gente acabou de falar, aquela questão de anotar, perdas de objetos e compromissos com frequência. Sim. Impulsividade. Então, a dificuldade de concentração a gente percebe, né? Por exemplo, a gente fala assim, quando você está lendo um livro, né? Como é que você lê? Se você lê o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo, o terceiro, no quarto você fala assim, nossa, o que eu estava lendo? Do que tinha no primeiro? Quer dizer, tem que retomar. Tem que retomar, mas com uma frequência muito grande, né? E, então, são pessoas que a hora que você pergunta, ela fala, doutor, eu acho que se eu li alguma coisa na minha vida foi uma ou duas vezes, né? Um livro, assim. Então, há uma dificuldade dessa concentração. Ou as pessoas falam assim, não, eu estudo, né? Quando a pessoa tem uma vida acadêmica, ela fala assim, não, eu estudo, mas eu preciso escrever tudo que eu estudo e depois eu faço a prova e eu percebo que nem lembro o que eu estudei, né? Ela vai até bem na prova, mas depois não lembra. Opa, vamos voltar lá, por favor, Matheus. Desorganização. Desorganização é essa questão de sempre não saber onde que está deixando as coisas, os objetos, né? É que também entra aí na perdas de objetos e compromissos com frequência. E a impulsividade, doutor? Então, a impulsividade é a dificuldade de controlar o impulso, né? Então, isso, por exemplo, às vezes numa roda de conversa, as pessoas estão falando, a pessoa vai e atravessa a conversa. Fica ansiosa. Não consegue esperar a vez dela.
E os pacientes falam assim para mim, doutor, mas o problema é que se eu esperar, eu tenho medo de eu esquecer o que eu ia falar, né? Então, assim, existe uma certa dificuldade de controlar um impulso, seja isso quando adulto, né, nessa questão de esperar, por exemplo, a vez para falar, coisas nesse sentido. Vamos para a próxima. Agora sim, inquietação, que fica muito perto, né? A dificuldade de ficar parado, sim, né? Sim. De ficar dificuldade sentado. de dormir, ansiedade, né? Que E a gente acabou de falar que até essa questão mesmo de responder rápido, não esperar a pergunta, e a busca constante por novidades. A ansiedade, ele não é um diagnóstico do TDAH, né? Mas ele é algo que pode vir acompanhado pela própria situação do TDAH. A pessoa se percebe ali com prejuízos e isso vai gerando uma insegurança e, consequentemente, uma ansiedade. A busca constante por novidades tem a ver com essa dificuldade. O foco, ele é um foco pequeno, então só coisas que geram muita dopamina, que levam prazer, é que causam uma sensação de vivacidade. Então a pessoa está sempre buscando coisas que as estimula. Entendi. Mas isso gera também uma falta de constância, porque a gente sabe que para um projeto, para uma coisa, endurance, né, uma coisa assim de perseverança é a palavra, né? Claro. Então, tem que ter começo, meio e fim, né? Não dá difícil para essas pessoas terem perseverança, né? Ótimo, muito obrigada, Matheus. Bom, doutor, e agora para a gente encerrar esse assunto, o comportamento das crianças e dos adultos com TDAH são diferentes? Então, a base é a mesma, a dificuldade de foco, né, a dificuldade de prestar atenção, mas os sintomas se manifestam pelo ambiente que cada um vive, mas a princípio são parecidos. São parecidos. Só que para a criança é mais na vida escolar e na relação com os amigos, e para o adulto é na vida do trabalho e com os familiares. Entendi. Bom, você já ouviu falar sobre fobia social? O doutor Galiano explica para a gente melhor essa fobia. Doutor, fobia social. A pessoa está ali numa roda de conversa e de repente ela quer sair correndo. Só que muitas vezes ela é confundida, assim, pode confundir, né, essa fobia com um antissocial. Existe a fobia. Sim. Que é diferente do antissocial. O antissocial, ele escolhe, ele não quer, de repente não gosta de se relacionar, porque também não é nem injusto falar antissocial, ele tem a escolha dele, ele gosta de ficar quietinho no cantinho dele. E a fobia social, ela precisa ser tratada. Sim, perfeito. Então, a fobia social é quando uma pessoa tem percebe uma necessidade de conviver socialmente, de se relacionar com as pessoas, mas isso gera muita ansiedade, né? Então a pessoa tem normalmente ansiedade em relação ao que os outros vão pensar dela. Não gostam de ser observadas. Como que ela vai ser julgada pelos outros. Então ela daí, no momento em que ela vai se expor, né? Isso normalmente é mais comum a gente ver numa apresentação em público, né, mas também numa roda social, ela tem sintomas até mesmo de ansiedade. Tem pessoas que têm tremores, o coração acelera, a mão sua frio, né? E a pessoa pode daí começar a ter esses sintomas de ansiedade só de pensar em ir. Então a gente chama de fobia social, né? Agora, um traço, por exemplo, dessas pessoas que não gostam de, assim, são mais reservadas, vamos dizer assim, a diferença é se a pessoa reservada é por uma opção e aquilo não traz prejuízo para ela, né? Sim. Então ela fala assim, ela é reservada, ela gosta de ficar se relacionando com pequenas pessoas, pequenos grupos e assim flui bem. Então você daí não tem um transtorno, por assim dizer, né? A fobia social é só quando você tem essa manifestação de ansiedade na relação social. Alguns sintomas até no corpo mesmo, né? E aí é bom procurar uma ajuda, um especialista. Isso, né? Para tratar e ficar mais confortável ali no meio de uma roda de conversa. Você já deve ter escutado inúmeras vezes a expressão, aquela pessoa é muito narcisista, quando queremos classificar alguém com um senso elevado de alta importância. Mas você sabia que esse também é um distúrbio e que deve ser tratado? Na volta do intervalo, o Dr. Galiano conversa com a gente sobre esse assunto. Nós voltamos já já.
Estamos de volta. O De Bem com Você de hoje recebe o psiquiatra Galiano Brazuna para falar sobre alguns transtornos e distúrbios. Lembrando que você também pode sugerir temas e especialistas para a gente receber aqui no programa. Dias antes da gravação, nossa equipe posta no Instagram o tema do programa e nesse bloco chegou a hora do Dr. Galiano responder daqui a pouquinho as perguntas. Mas antes, doutor, antes do intervalo a gente falou sobre como que eu posso identificar um narcisista? Tá. A primeira coisa é assim, né? O narcisismo é uma autovalorização que a pessoa tem para consigo. Na verdade, todo mundo precisa de um certo narcisismo. Né? Na medida, né? Na medida, exato. A questão vira um transtorno de personalidade, que a gente fala, narcisista, quando essa energia voltada para si, ela é quase que total, né? Entendi. Ela é numa intensidade muito grande, sobrando muito pouco uma energia voltada para a empatia, para a parte de perceber o outro, o quanto que o outro pode estar precisando de alguma coisa. Então, a pessoa com transtorno de personalidade narcisista, ela tem esse olhar muito voltado para si, uma necessidade de se perceber grande, né, acima das coisas, e então essa autoestima hiper elevada, mas de um modo constante. E né? que acaba, de repente, ofendendo ou maltratando as pessoas que estão ao redor, é isso? Ela não consegue fazer um meio ponto, por exemplo, de perceber onde que ela... A meia-culpa, né, que a gente fala, né? De perceber onde que ela pode estar exagerando. Ela não consegue ver que ela vive num grupo onde as pessoas também têm necessidades. Ela sempre tem uma necessidade de se sentir, de uma certa forma, superior, né? E tem tratamento. Basta buscar ajuda. A pessoa precisa ter uma consciência de que isso está trazendo prejuízo para ela, né? E uma vez que ela já tem essa consciência, o tratamento é possível, já é meio caminho andado. Que ótimo, já é o começo, né? Bom, vamos falar agora sobre ansiedade, uma sensação que parece estar cada vez mais presente no cotidiano das pessoas. Originam também aí os transtornos de ansiedade. Nós separamos alguns quadros, vamos aproveitar aqui a presença do psiquiatra no estúdio, é lógico, para a gente esclarecer. Sinais de ansiedade, doutor. Sentir-se inquieto e nervoso. É um dos principais? Sim, é um dos principais. Pensamentos acelerados. Quer fazer tudo ao mesmo tempo? O pensamento fica com Não para. Vários pensamentos dentro da cabeça, né? Preocupações, coisas nesse sentido. A taquicardia, né? Que aí já começa, o corpo mesmo já começa a dar os sinais dessa ansiedade, né? Isso. Respiração acelerada. Também. Vamos para a próxima tela. Tremor, nossa, mas quando chega nesse nível, a ansiedade já está bem elevada, né? Isso, a gente pode conversar sobre isso. Suor excessivo e náuseas ou dores abdominais, né? Então pode doer mesmo. A ansiedade é assim, né? Existe a ansiedade normal, que é algo quando não fica muito tempo e aquilo você fica apreensivo com algo, mas aquilo não te traz um prejuízo. E é até saudável, né? Porque a gente precisa, é uma maneira de defesa do nosso corpo, né? Você está se preparando para um perigo. Então, assim, você pode ter, por exemplo, você vai ter uma prova, né? Um adolescente vai ter uma prova, às vezes num dia anterior ele pode não dormir tão bem, né? Ele pode ter, na hora da prova, um pouquinho de tremor, né? Às vezes o intestino solta, né? Tem um pouco de dor de barriga. Então, esses são sintomas que depois passou a prova, acabou. Então, foi um sintoma de ansiedade leve, porque ele não deixou de fazer a prova, ele conseguiu dar conta das questões. Então, aí a gente tem uma ansiedade normal. Agora, a gente daí tem os transtornos da ansiedade, quando aquilo fica acima. Então, você foi mostrando aí, bem mostrado, que existem os componentes da ansiedade na mente, né, e no corpo. Né? Na mente, é esse pensamento acelerado, né, é essa sensação de catastrofização que a gente fala, ou seja, uma coisa que é como se a pessoa olha para as coisas e já olha o perigo no grau máximo que pode acontecer. Então, e às vezes nem acontece, né? É sempre um exagero, é o tal do, a gente brinca, entre aspas, né, que é o e se. Né? A pessoa que tem ansiedade, ela fala assim, nossa, mas e se acontecer um acidente? E se? Ela sempre está pensando numa consequência negativa, mas isso vem muito na cabeça. Então, ela inicia com uma hipótese, e se acontecer isso? Não, se acontecer isso, eu resolvo assim. Mas daí a mente já fala, mas e se acontecer isso? Então, ela fica nisso interminável e ela fica consumida por isso. Então,
Na parte da mente, a ansiedade se manifesta dessa forma. Na parte do corpo, daí a pessoa pode ter o coração acelerado, os tremores, a boca seca, né, alterações do intestino. Então, são as duas manifestações. Desse transtorno de ansiedade. E que também, felizmente, tem tratamento. Tem Basta tratamento. procurar o especialista. No caso, o psiquiatra, né? O psiquiatra, ele faz uma avaliação inicial e depois ele determina quais são os caminhos. Porque o caminho daí pode envolver, você segue em psicoterapia, né, com o acompanhamento com o psicólogo, não precisa... Uma rede de ajuda, né? De repente uma atividade, começa a praticar uma atividade física, já diminui, tá certo. O transtorno afetivo bipolar é considerado uma das principais causas de incapacidade no trabalho, além de ser caracterizado por períodos de depressão e euforia. Doutor, o que a gente pode observar nas pessoas que têm esse tipo de transtorno? Sim, então, há uma fase onde a pessoa tem essa oscilação do humor, que é caracterizado pela depressão, que é a baixa autoestima, sensação de vazio, tristeza na maior parte do tempo, choro fácil, indo até para ideias, né, de atentar contra a vida. E depois a pessoa passa um tempo assim, depois ela oscila para uma fase onde ela tem períodos de euforia, ou seja, os pensamentos ficam acelerados, dormindo menos, ela começa a ter ideias de grandeza, né? Ela fica muito desinibida. Então a pessoa tem essa oscilação ao longo da vida dela. E isso é o que a gente chama de transtorno afetivo bipolar. E aí é importante procurar ajuda, às vezes entrar até mesmo com algum medicamento para controlar Sim, o transtorno afetivo bipolar ele tem tratamento, normalmente precisa do medicamento, mas você consegue uma resposta boa para a qualidade de vida. Só procurar ajuda. Bom, agora o nosso tempo está acabando, mas dá tempo da gente passar aqui 2 perguntinhas que chegaram pelo Instagram. Quem tem TDAH pode ter Alzheimer, doutor? Essa é uma pergunta que ela está sendo pesquisada, né? Há alguns indícios de que, sim, quem tem TDAH tem um risco aumentado para o Alzheimer, mas isso ainda tem sido pesquisado e não dá para a gente ter uma conclusão. Não dá para afirmar nada. Tá certo. Tem mais uma pergunta. Qual a diferença do TDAH e do TDA? Certo. O TDAH, né, é transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, a pessoa tem uma dificuldade com o foco e com a hiperatividade, que é essa dificuldade de controlar um impulso. Então, ela se envolve em atividades sem planejar antes. Então, ela se expõe a riscos mais fácil. E o TDA é só a presença da desatenção do foco, né, que é mais comum em meninas. Doutor, muito obrigada. Nosso tempo é curto, né? Porque assim, a gente conversou sobre tantos assuntos. Eu tenho certeza que esclareceu aí as dúvidas de muitas pessoas que estão em casa. Imagina, Gisele, eu que agradeço o convite e fico à disposição aí para uma próxima vez, para o que precisar. Sim, vamos convidar com certeza outras vezes. O De Bem com Você de hoje fica por aqui. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Até a próxima!